Graça e paz, amados irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, queridos e amados irmãos, já há um bom tempo nós temos tratado sobre os 10 mandamentos, e o Senhor tem nos dado graça de passarmos por cada um deles. Hoje nós falaremos sobre o 5º mandamento, do qual nós já temos tratado já há alguns dias, e nós continuaremos então abordando esse 5º mandamento, tanto porque ele não diz respeito somente àquilo que nós percebemos à primeira vista. Aqui não é um mandamento simplesmente direcionado aos filhos para honrarem seus pais. Não, é um mandamento que explicitamente está dizendo: honra teu pai e tua mãe. Então, explicitamente para os filhos, mas implicitamente é para nós, pais também. E aí nós vimos já que na palavra do Senhor o conceito de pai diz respeito a toda pessoa que tem uma posição de autoridade. Ou seja, esse mandamento, ele diz respeito a quê? As relações hierárquicas, relações de autoridade, tanto dos superiores para com os inferiores, e tanto dos iguais para com os iguais. Então nós vimos, irmãos, que essa hierarquia, essa relação de autoridade foi algo estabelecido por Deus. Na santa palavra dele está claramente explícito isso. O que? Deus estabeleceu a autoridade. Ele é cabeça sobre tudo e todos, certo? Abaixo dele, em questão de hierarquia, vem a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo estamos nós, homens, abaixo de nós, nossas esposas, e abaixo de nossas esposas, nossos filhos. Então é uma relação de autoridade, uma hierarquia que Deus estabeleceu primeiramente na família, de modo que essa hierarquia pudesse ser espelhada também para outras instituições, como no caso a igreja e o governo civil. Então, tendo isso em mente, nós começamos a estudar o que? As responsabilidades. Então, nos últimos 2 domingos que foram abordados esse assunto, nós falamos sobre as responsabilidades dos superiores sobre os inferiores. O que é isso? As responsabilidades daqueles que ocupam posição de autoridade sobre aqueles que estão debaixo das suas autoridades, certo? Nós temos visto, irmãos, que diferentemente do que o mundo prega lá fora, a autoridade, essa relação, essa cadeia hierárquica, ela não é maligna, não é maléfica. Pelo contrário, ela é divina e ela é benigna, ela é abençoadora. Lá fora as pessoas estão dizendo o quê? As pessoas dizem o quê? Que toda relação de autoridade, ela é motivo para quê? Para opressão. E quem está debaixo da autoridade é oprimido. Não. Se for uma autoridade exercida sob a dependência e a autoridade do Senhor nosso Deus, ela vai ser uma autoridade exercida de modo benigno, de modo santo, certo? Então essa concepção de que qualquer hierarquia de autoridade ela é maligna, isso é maligno, essa concepção é maligna, porque toda a cadeia hierárquica foi desenvolvida, foi criada por Deus. É por isso que nós podemos perceber tantos versículos na Bíblia dizendo a nós o que? Nos sujeitarmos às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Então, quando nós falamos da relação dos superiores para com os inferiores, nós também já falamos sobre o ponto de que todos nós, diante de Deus, somos iguais.
Quando se fala de superior e inferior, é em relação à autoridade. Há quem tem autoridade e há quem esteja debaixo da autoridade. E nós também já vimos, quando falamos dos deveres daqueles que estão numa posição de autoridade, nós falamos que essas pessoas, elas não estão lá para serem servidas, como é o conceito mundano de autoridade lá fora. Lá fora as pessoas pensam o seguinte: quem está numa posição de autoridade tem que ser servido pelos seus inferiores. Mas a Bíblia mostra que é justamente o contrário. Quem está na posição de autoridade é a pessoa que deve o quê? Amar e servir os que estão debaixo dela. Essa é a relação nossa para com a nossa família. O pai, o marido não está lá para ser servido pela esposa e os filhos. Ele está lá para quê? Para servir a esposa e seus filhos, porque ele é a cabeça do seu lar. Amém, irmãos? Os filhos não estão lá para serem escravinhos do pai e da mãe, não. O pai e a mãe estão lá para servirem os filhos, cuidarem dos filhos. E como o irmão Kaique abriu o culto hoje, para quê? Para se gastarem pelos filhos, para entesourarem pelos filhos. Então, amados irmãos, nós vemos que toda autoridade, ela deve ser exercida fundamentada no quê? No amor que resulta em serviço. Por isso que o irmão Kaique também abriu o culto dizendo sobre o trabalho. Quem está numa posição de autoridade está ali para quê? Para trabalhar em prol daqueles que estão sob a sua autoridade, sob a sua responsabilidade. E aqueles que estão debaixo dessa responsabilidade, só lhes é exigido o quê? Sujeite-se, obedeça. Porque a pessoa que está debaixo da autoridade, sujeitando-se e obedecendo, ela está se colocando numa posição de bênção. Ela está deixando aquele que está sobre ela, com autoridade, servi-la, de maneira que ela necessita, não da maneira como ela quer. O problema nosso é esse: nós não nos sujeitamos ao Senhor nosso Deus, não nos sujeitamos a Cristo. Por quê? Porque nós achamos que sabemos o que é bom para nós. E Ele está exigindo o quê? Sujeite-se, obedeça, coloque-se debaixo, submeta-se. Por quê? Porque Ele sabe o que é bom para você. Então nós vimos na semana passada justamente o quê? Que os superiores, eles estão ali para amar, abençoar e interceder pelos seus inferiores, assim como Deus Pai faz conosco. Ele nos ama, por isso enviou o seu Filho amado. Ele nos ama, por isso Ele nos deu o seu Filho amado como intercessor por nós. Ele nos ama, por isso que Ele nos abençoa constantemente através de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele nos instrui pela sua palavra, Ele nos aconselha por sua palavra, Ele nos admoesta por sua palavra, pelos irmãos, pelo convívio com os irmãos, pelo convívio com a liderança da igreja. Ele está pronto a nos aprovar, encorajar e recompensar em nossa sujeição. Por quê? Porque quando nós nos sujeitamos, Ele nos abençoa com ricas bênçãos. Ele nos reprova, nos desencoraja e nos pune em nossa rebeldia, em nossa rebelião, em nossa desobediência. Ele nos protege, Ele nos providencia alimento e sustento, quer material, quer espiritual, constantemente. Ele é um Pai perfeito e nele nós temos um bom exemplo. E por ser Ele o nosso Deus Criador, o nosso Senhor e Salvador e o nosso Pai, pois Ele nos adotou na sua família, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Esse é o exemplo que nós, como pais, ou como estando sob uma posição de autoridade, devemos ter, devemos seguir. O exemplo de quem? De nosso Deus e Pai. Quando nós seguimos os passos do nosso Senhor, em sujeição a Ele, nós daremos aos nossos filhos o prazer de nos honrarem. Por isso do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Pois quão difícil é para um filho honrar um pai e uma mãe que não andam nos caminhos do Senhor. É muito difícil. Então que nós não deixemos, isso não, lembrando, isso não isenta ninguém
de honrar seu pai e sua mãe, por pior que seja seu pai e sua mãe. Eles devem ser honrados, porque o mandamento não diz respeito a um pai e a mãe boa ou bom, não diz respeito a nada disso. Honra teu pai e tua mãe, acabou. Agora cabe a nós, como cristãos, fazer com que esse honrar pai e mãe para os nossos filhos seja um prazer, seja algo provindo do coração. Por quê? Porque de modo que sejamos pais e mães à semelhança do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Então tenhamos isso muito claro em nossas mentes. A posição de autoridade, toda a posição de autoridade que nós ocupamos, quer seja no lar, quer seja na igreja, quer seja lá fora, como patrões, como chefes, como o que quer que seja, como políticos muitas vezes, como autoridade, delegado, policial, o que quer que seja, que toda essa autoridade que nós ocupemos, nós possamos nos atentar ao seguinte: primeiro, a autoridade que nós temos não provém de nós, provém de Deus. Ao exercer nossa autoridade, nós estamos fazendo o quê? Refletindo a glória de Deus. E nós refletimos a glória de Deus de que maneira? Duas: motivados pelo amor, um amor dispensado àqueles que estão debaixo de nossa autoridade, e tendo por objetivo o quê? Servir aqueles que estão sob nossa autoridade. Então, amados irmãos, toda autoridade deve ser exercida como? Em amor e serviço. Não o amor e o serviço que o mundo concebe. Amor não é passar a mão na cabeça e fazer tudo o que a pessoa quer. Serviço não é ser escravo da pessoa e fazer tudo o que ela quer, de jeito nenhum. Então, quando nós amamos nossos filhos, nós amamos eles suficiente para obrigarmos eles a comerem, por exemplo, porque muitas vezes eles não querem comer, mas obrigamos eles a comerem. Por quê? Porque nós os amamos. Nós corrigimos nossos filhos, por quê? Porque nós os amamos. E nesse ato de cuidado e de correção, nós estamos sempre o quê? Servindo nossos filhos. É essa a concepção bíblica de amor e serviço. Amém, irmãos? É dessa forma que o Senhor nosso Deus age e trata conosco. Então, sobre a graça do nosso Senhor, hoje nós vamos ver os pecados que podem nos levar à tentação de exercermos a nossa autoridade de maneira errada, de maneira pecaminosa. Vamos orar? Senhor, quão gratos somos, quão benigno Tu és, Pai, de nos permitir mais uma vez estarmos reunidos diante da Tua presença como igreja, para louvar e honrar e adorar o Teu santo nome, meu Pai, por meio das nossas orações, por meio dos nossos cânticos e por meio da leitura e estudo da Tua palavra. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver as verdades contidas nas Suas sagradas Escrituras. Senhor, abra os nossos corações para que possamos ser transformados à imagem de Cristo, segundo o modelo das Suas sagradas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa os nossos pecados de rebelião, de rebeldia, de desobediência. Perdoa-nos, ó Pai, de modo que possamos exercer a autoridade santa diante dos nossos filhos, diante daqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Ajuda-nos, ó Pai, a agir para com eles, assim como Tu ages para conosco. Ajuda-nos a sermos perfeitos, como Tu és perfeito. Para a glória do Teu santo nome te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é os pecados dos pais. E quando eu falo dos pais, é de toda a autoridade. Muitos são os pecados, irmãos, aos quais nós, numa posição de autoridade, corremos o risco de cometer, tanto contra o Senhor, quanto contra os nossos subordinados. E tais pecados, eles sempre são resultantes do quê? Da nossa não conformidade com a verdadeira e santa noção de autoridade revelada nas Sagradas Escrituras. Então nós,
costumamos pecar na nossa posição de superiores. Por quê? Porque nós não estamos amando suficientemente e de modo bíblico. Nós pecamos por quê? Porque nós não estamos dispostos a servir, como mostra as Sagradas Escrituras. Isso é o fundamento do nosso pecado como posição de autoridade. Em autoridade nós pecamos por quê? Porque não amamos o suficiente, não estamos dispostos a servir. Esse é o ponto. Então, amados irmãos, nós vamos ver com a permissão do nosso Senhor nessa manhã alguns dos pecados que costumeiramente nós cometemos como superiores contra os nossos inferiores. E esses pecados nós vamos ver a partir de exemplos nas Sagradas Escrituras. Nós dividiremos essa manhã em três, os pecados em três categorias. Quais? Primeiro, os pecados da influência maligna dos superiores para com os seus inferiores. Ou seja, nós corremos o risco de ser influência maligna para aqueles que estão debaixo de nós. Segundo, o pecado da conduta abusiva, que provoca a ira nos inferiores. Então, nós corremos o risco da segunda categoria de pecado. Pecados abusivos, pecados daqueles que estão numa posição de autoridade e por isso abusam dessa posição. Para quê? Para tirar proveito próprio, e aí levam os seus inferiores à ira. Terceiro, o pecado da conduta não condizente com a posição de autoridade ocupada. Nós vamos ver aqui que muitos de nós estamos numa posição de autoridade, mas nós mesmos não respeitamos essa posição de autoridade que o Senhor nosso Deus nos deu. Isso também é um pecado grave contra a hierarquia estabelecida por Deus. Então, primeiro, o pecado da influência maligna dos superiores para com seus inferiores. Querem um exemplo? Vamos lá para Êxodo capítulo 5, versículo 17. Nós já estamos em Êxodo, a gente volta um pouquinho. Êxodo capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ver o comecinho lá da história de Israel. Eles estão no Egito como escravos de Faraó. E lá eles estão o quê? Fazendo tijolos para as grandes construções de Faraó lá no Egito. E no versículo 17, Faraó responde ao povo e diz: estais ociosos, por isto dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Então o que acontece? Os israelitas começaram a se queixar. Por quê? Porque Faraó começou a afligi-los. Moisés começou a pedir para Faraó: deixe o povo ir, nós vamos sacrificar ao nosso Deus. Faraó não deixou o povo ir. Começaram as pragas. Em retaliação, o que Faraó faz? O povo recebia palha para fazer tijolo. Faraó diz: agora vocês, além do tijolo, vão buscar palha para misturar com o barro e fazer o tijolo. E aí o povo começou a reclamar. Faraó: lógico, vocês estão ociosos. Se vocês estivessem trabalhando, vocês não estariam pensando na cabeça de vocês: nós vamos sacrificar ao Senhor. Não, vocês são ociosos, então vai trabalhar. Trabalha mais. O que é isso? É uma pessoa como o Faraó na posição de autoridade, negando o quê? Que o povo sacrificasse ao Senhor Deus. Então esse é o pecado, irmãos, de nós influenciarmos os nossos subordinados contra o que é bom e reto. Então muitas vezes nós, numa posição de autoridade, nós influenciamos aquelas pessoas, nossos subordinados, aquelas pessoas que estão sob nós, contra o que é bom e o que é reto. E aí o castigo de Faraó foi muito grande. Segundo, irmãos, nós também corremos o risco de aconselhar os nossos inferiores ao erro.
Então, dentro desse primeiro ponto, irmãos, que é o pecado da influência maligna dos superiores para com seus inferiores, nós trataremos de 6 pontos distintos, tá? O primeiro foi esse, de influenciar nossos subordinados contra aquilo que é bom e reto, que foi o ponto A. Ponto B, o pecado de aconselhar os inferiores ao erro. Como assim? Lembram aquele caso de João Batista? Quando Herodes... Vamos lá, vamos ler. Mateus 14, verso 8. Olha lá, quando Herodes faz uma festa, faz um banquete, e a filha de Herodias começa a dançar, e começa a agradar a Herodes, à vista de Herodes, e aí o Herodes, o que ele faz? Ele chega para a moça, olha lá, o 7, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Dá a quem? A moça o que ela pedisse. E em versículo 8, instigada, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O que é isso? A influência dos pais nos filhos. O que a mãe fez aqui? Aconselhou a sua filha ao pecado, levou a sua filha ao pecado. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso com os nossos filhos? Quantas vezes nós não levamos nossos filhos a mentir? Quantas vezes nós não negamos aos nossos filhos aquilo que é bom e que é reto? Vamos vendo esses trechos, irmãos, e não olhando lá fora, né, para aquele outro, não, olhando para nós, os nossos pecados. Quantas vezes fazemos isso com nossos filhos? Quantas vezes também nós levamos os nossos filhos a que nós incentivamos e encorajamos nossos filhos ao erro, ao pecado. Em 2 Samuel 13, de 28 a 29, Absalão está tramando contra o seu irmão. Vamos abrir comigo também. Vamos abrir 2 Samuel 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 28. Salomão está tramando contra Amnon, que tinha abusado da sua irmã. Amnon é irmão dele também, mas é irmão só por parte de Davi, tá? Amnon lá atrás tinha abusado da irmã de Absalão, da irmã de sangue dele, a irmã por parte de pai e mãe, e aquilo gerou ódio em Absalão, e passados 2 anos alimentando aquele ódio, aquela amargura no coração, ele trama contra Amnon, e no versículo 28, Absalão dá ordem aos seus moços dizendo: tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. O que ele está falando aqui para os servos dele, para aqueles que estão debaixo da autoridade dele? Ele está dizendo: quando der o sinal e Amnon estiver bêbado já, alegre por causa do vinho, vocês vão e matam ele. E ele diz: não tem mais, pois não sou eu quem vou ordena? Sede fortes e valentes. Ou seja, além de dar ordem, ele está falando: não temam, vão lá, eu estou dando essa ordem, façam, sejam fortes, sejam valentes. E no 29, os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. O que é isso, irmãos? É você, como autoridade, levar os seus subordinados
a cometerem pecado. Quem matou quem aqui? Absalão matou Aminon. Pelas mãos de quem? Dos seus servos. Entendam, todo pecado que nós levamos nossos filhos a cometerem é nosso pecado. Todo pecado que nós levamos nossos subordinados a cometerem é nosso pecado. Mas isso não isenta eles. Eles também são culpados. D. O pecado de favorecer os inferiores quando se entregam à prática do erro. Outro problema nosso, irmãos. Outro problema nosso, muitas vezes levado pela preguiça. Do que? De nos levantarmos e nos opormos aos nossos filhos. Em 1 Samuel 3,13 está contando a história de Eli e os seus 2 filhos corruptos, nojentos, que eram sacerdotes e abusavam da sua posição de sacerdotes. E no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 3, está dizendo: porque já lhe disse que julgarei a tua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Deus está dizendo para Samuel: vai lá e fala para Eli, eu condenarei, eu julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Que iniquidade ele conhecia? Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Essa é a omissão do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe se omitem da sua obrigação de julgar e condenar o pecado nos filhos, o que eles fazem? Eles favorecem os seus filhos à prática do erro. Eles recompensam, isso é uma recompensa. Você não punir o pecado do seu filho, não condená-lo, não condenar o pecado do seu filho, é você recompensá-lo pelo pecado que ele está cometendo. Então, irmãos, isso é motivado pelo quê? Pela nossa preguiça. Preguiça em confrontar, preguiça em trabalhar pelo seu filho. Está vendo como que é tudo fundamentado no amor e no serviço? Tudo no amor e no serviço. Você não ama seu filho o suficiente para você repreendê-lo? Você não está totalmente disponível, disposto a trabalhar em prol do seu filho? O que você vai fazer? Você vai deixar, vai largar a mão. Pela preguiça, pela omissão. Você vai abandonar seu filho e vai deixar ele entregue a si mesmo. É um grande pecado nosso, irmãos. Nosso também, irmãos, lá fora. Como chefes, como patrões, como autoridades civis, juiz, policial, pessoas que fazem vista grossa ao erro e ao pecado. O que eles estão fazendo com isso? Estão beneficiando o transgressor. E aí com isso o que acontece? O mal cresce, o mal se prolifera. E o pecado de se ordenar algo ilegal aos subordinados. Quem fez isso? Um dos casos é Nabucodonosor, que obrigou todos os seus homens da liderança lá da Babilônia, homens de todas as tribos, línguas, povos, e aí ele ordena o quê? Que todos aqueles homens que ocupavam posição de liderança se dobrassem a quem? A estátua que ele tinha confeccionado. E dentre eles estavam quem? Sadraque, Mesaque e Abdênego. E aí ele diz no versículo 6 de Daniel 3: qualquer que não se prostrar e não adorar a imagem será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O que é isso? É você ordenar algo ilegal aos seus subordinados, ordenar algo aos seus filhos ilegalmente, que não seja algo justo, algo santo, algo legal. E o último ponto desse primeiro item:
o pecado de se proibir algo puro e reto aos subordinados. Você proíbe algo que seja puro e seja reto. E isso aconteceu lá em Atos. Vamos abrir Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 16 está dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Então o que acontece, irmãos? Pedro e João curam um coxo, e isso faz um forfé lá no templo. No final das contas, eles são chamados ao sinédrio para serem julgados. Não tem muito o que fazer contra eles. O que eles fazem? Eles proíbem Pedro e João de falarem sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, ensinarem sobre esse nome. Então eles, como autoridade, eles proíbem algo puro e reto aos seus subordinados. Amém, irmãos? Sim? Então esse é o primeiro ponto, o pecado da influência maligna dos superiores para com os seus inferiores. Vamos agora no segundo ponto. O segundo ponto nós dividiremos em 4 etapas. O pecado da conduta abusiva, que promove a ira nos inferiores. Então, primeiro, o pecado da correção exacerbada ou imoderada. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 2, está dizendo com respeito à pessoa que fizesse alguma coisa errada na comunidade de Israel, ele deveria ser julgado. E se fosse culpado, Deuteronômio 25, de 2 a 3, se fosse culpado, olha só o que aconteceria. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. Então foi culpado, condenado, quando foi chegado ao veredito de que ele é culpado, então vai determinar o que? Uma quantidade de açoites a ele. 3, versículo 3: 40 açoites lhe fará dar, não mais. A Bíblia definiu 40 açoites, o Senhor definiu, não mais. Para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Então o Senhor determina castigo no máximo 40 açoites, não passe disso, para que ele não fique aviltado diante das pessoas. Ou seja, a ideia é que ele pague o que ele fez e não que ele seja envergonhado. Quantas vezes nós não corrigimos nossos filhos e os deixamos envergonhados diante das pessoas? Quantas vezes nós não corrigimos nossos filhos em particular, fazemos em público para que eles sejam envergonhados? Então nós, numa posição de liderança, quer com nossos filhos, quer com os nossos irmãos na igreja, quer lá fora, devemos sempre ter em mente o quê? A correção é na medida certa daquilo que foi cometido, do erro, da transgressão, para que não haja o quê? Aviltamento, para que não haja vergonha. Em Provérbios 19, 18 está dizendo: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Não te cedas no castigo. Nada do que ele fizer dentro da sua jurisdição como pai vai merecer morte de jeito nenhum. Então cuida para você não exceder no castigo. Esse é o A. O ponto B: o pecado da exposição dos subalternos.
o perigo de nós expormos aqueles que estão debaixo de nós a perigos, ao mal, expormos eles ao que não presta. 2 casos nós temos aqui. Primeiro, o dos irmãos de José, que venderam José aos midianitas. O que eles fizeram com isso? Expuseram seu irmão, o mais novo, que estava na responsabilidade deles, ao perigo. Segundo, expor alguém ao erro e à tentação. Quem que fez isso? O Ló, quando conduziu a sua família até Sodoma. O que ele fez? Expôs sua família e os seus servos ao erro e à tentação. Com a graça de Deus nós falaremos isso no estudo bíblico de hoje. C. O pecado de exigir de seus subordinados algo impossível de ser realizado. Isso também é um pecado muito comum entre nós pais. Nós não calculamos a capacidade dos nossos filhos muitas vezes e ordenamos a eles coisas que eles não são capazes de executar. Muitas vezes também caímos no outro lado, do que eles são capazes de executar e você está lá mimando o coitadinho. Mas vamos pegar esse pecado. Qual? De expor-los, de exigir deles algo que eles não conseguem, são impossibilitados de realizar. Primeiro ponto é aquele lá dos egípcios. Primeiro exemplo é o caso dos egípcios, que exigiram dos israelitas o quê? Que além da produção de tijolos, eles também fornecessem palha. Era algo impossível deles realizarem e manter o mesmo nível de produção. Nabucodonosor também ele exige algo impressionante dos seus magos. Lembram disso? Ele exige que eles declarassem o sonho e depois dissessem a interpretação. E aí foi algo que é impossível. Sob pena do quê? De morte. E os fariseus, como fala em Mateus 23, vamos abrir comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus está dizendo com respeito aos fariseus, o que é que ele diz? Mateus 23, 2. Jesus está dizendo às multidões e aos seus discípulos com respeito aos fariseus, está dizendo lá, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Percebe, irmãos, quantas vezes nós, na posição de autoridade que nós temos, a gente vê que tem uma obra difícil a ser realizada, e você fala, eu vou botar a mão lá? Não vou. Vem você, bota a mão lá. Chama o filho e coloca diante do filho algo que era para você fazer e você não faz. Então essa relação toda, irmãos, está mostrando o quê? A conduta abusiva que muitas vezes nós temos para com os nossos filhos, nós temos para com aqueles que estão debaixo de nós. E por fim, o pecado de provocar os inferiores à ira, como nós já vimos em Efésios 6, verso 4. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Nós já falamos sobre isso. Então, amados irmãos, estão percebendo quantas coisas, a quantos pecados nós estamos sujeitos? Por quê? Por não nutrirmos amor por aqueles que estão debaixo de nós e por não estarmos dispostos a servir aqueles que estão debaixo de nós. Quando nós passamos a eles algo impossível de ser realizado, nós estamos fazendo por quê? Porque nós devíamos estar realizando e nós não queremos realizar. Nós devíamos estar executando por eles e nós não queremos fazê-lo. Por isso a gente passa para eles a responsabilidade. É cheio disso, irmãos. Está cheio disso. Último ponto.
o pecado da conduta não condizente com a posição de autoridade ocupada. Como assim? Lembram Noé? Quando ele desce da arca, ele oferece o holocausto ao Senhor. E no capítulo 9, versículo 21, diz que Noé plantou uma vinha, e que dessa vinha ele preparou vinho, e bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Isso está em Gênesis 9, 21. Lembram disso? De onde vem o pecado de Cã e a maldição de Noé sobre Cã. Cã pecou, mas Noé fez o quê? Deu motivo para que seu filho pecasse. O que é isso? É agir de um modo não condizente com a autoridade que Deus lhe deu. E Noé agiu de um modo não condizente com a autoridade que ele tinha dos seus filhos. Porque se ele não tivesse se portado dessa maneira, seu filho não teria pecado. Segundo ponto, o pecado da atitude que fomenta a rebelião nos subalternos. 1 Reis, capítulo 12, vocês devem lembrar. Vamos abrir. 1º livro de Reis, capítulo 12, está dizendo a história de Roboão. Salomão acaba de morrer, o rei Salomão, terceiro rei de Israel, terceiro e último rei de Israel, da Israel unificada. Nisso assume Roboão, filho de Salomão. Só que Roboão, pensando como qualquer mundano pensaria, ele achou que ele estivesse numa posição de autoridade e que naquela posição de autoridade deveria ser servido. Ele não entendeu como Davi entendeu, como Salomão entendeu, que ele estava ali para servir o povo. E o que ele fez? Ao invés de dar ouvidos ao conselho dos anciãos, versículo 13, 1 Reis 12, 13, ele dá uma dura resposta ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens. O que aconteceu? O povo chegou diante de Roboão e falou assim: tá bom, agora você é o rei, faz um favor para nós, diminui os impostos. O seu pai lançou impostos muito pesados sobre nós, e nós não estamos aguentando. E aí ele vai tirar conselhos com os anciãos falam o seguinte: ouça o povo, abaixa os impostos, para que você possa ser visto como um governante mesmo, e que está preocupado com eles. Ele vira as costas e vai tirar conselhos com os seus jovens amigos, príncipes, tudo molecada. O que eles falaram assim? Não, fala para eles que o dedo mindinho, o lombo do seu pai é o seu dedo mindinho, ou seja, aquilo que seu pai fez não é nada perto do que você vai fazer com eles. O que ele faz? Ele vai e ouve o conselho dos jovens. E ao levar essa notícia ao povo, o povo faz o quê? Se rebela. Peguem o versículo aqui, ó. Versículo 13 mesmo, não, 14 agora. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. O que ele faz? Ele divide o povo. E aqui surge a nação do norte e a nação do sul. Houve a rebelião e eles se dividiram, certo? Então, nesse ponto, no que Roboão errou? Errou na consciência da autoridade que ele tinha diante de Deus, do que? De cuidar do povo.
Para o povo que se rebelou, foi algo bom? Não. Aqui nós temos por ensinamento o quê? Que independentemente de quem seja seu líder, não se rebele. Nós já vimos isso quando o pastor Jessé trouxe na semana passada a história de Agar e de Sara. O anjo fala para Agar: vai até Sara e sujeite-se a ela. Então nós não temos aqui um exemplo correto nem de liderança e nem de sujeição. É um pecado cometido por Roboão e um pecado cometido pelo povo. Tão grande esse pecado que esse povo que se separou de Israel, que se separou, formando o reino do norte, chamado Israel, nunca teve um rei piedoso, nunca serviu ao Senhor, sempre estiveram envolvidos com o quê? Com ídolos, frutos do quê? De uma rebelião. Amém, irmãos? Mas o pecado aqui foi de quem? De Roboão. Então, quantas vezes nós fazemos coisas erradas, cometemos atitudes erradas na liderança dos nossos filhos, ou na liderança do que quer que seja, na nossa posição de autoridade, e nós levamos aqueles que estão sob nossa autoridade a uma atitude de rebelião. Por quê? Por causa da nossa incompetência, dos nossos pecados. C, o pecado da omissão diante da responsabilidade que a posição da autoridade nos exige. Então muitas vezes nós nos omitimos também. Em 1 Reis capítulo 1 versículo 6, vamos abrir comigo lá, volta um pouquinho, 1 Reis capítulo 1. Aqui Davi não tinha ainda morrido, Davi estava bem velhinho, o trono já tinha sido prometido a Salomão. E o que acontece no versículo 5? Adonias vai e usurpa o trono. Antes do pai morrer, ele já se nomeia rei. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Por que Adonias faz isso? Versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? O que aconteceu aqui, irmãos? Nós vemos o pecado de Adonias. O que ele faz? Usurpa o trono. Isso daqui vai levar ele aonde? À morte. Resultado dessa atitude, levou-o à morte. Uma atitude impensada. Por quê? Porque seu pai foi omisso a vida toda. Seu pai, o rei Davi, jamais o contrariou, dizendo: por que você procede assim? Então é um outro pecado nosso, irmãos. O que? A omissão. De não confrontarmos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Além desse, irmãos, tem o pecado do motivador e do objetivo pervertidos no exercício da autoridade. Quando o nosso amor é pervertido e quando o nosso objetivo, que seria o serviço daqueles que estão debaixo de nós, também é pervertido. Quando que acontece isso? 1 Samuel capítulo 2, a história de Eli. Na história de Eli é dito do que? Capítulo 2, versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Eu ordenei, se me fizessem desculpa, vamos lá. 1 Samuel 2, 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Ou seja, Eli, no caso, não somente se manteve omisso, mas ele foi conivente com o pecado dos filhos. Por causa disso, o castigo e a punição para a casa de Eli foi muito grande, irmãos. Então, amados irmãos,
aqui também está o quê? O motivador errado. Que motivador é esse? Um amor pecaminoso pelos filhos. Faz com que você feche os seus olhos para o pecado dos seus filhos, para o pecado dos seus subordinados, e faça, e promova, e apoie, seja conivente com aquilo que eles estão fazendo. Segundo ponto, o objetivo pervertido. Não é você que está a serviço deles? Por que eles agora estão ao seu serviço? Eles roubavam das ofertas do Senhor, eles metiam um garfo na panela e roubavam o quê? As gorduras da oferta, e levavam para quem? Para o papai. Olha o que eles falam aqui, ó: para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Estão percebendo? E no relato mostra que Eli era quem? Um homem gordo, um homem pesado, e ele morreu por causa do peso dele. Quando ele cai sobre a cabeça dele, que era o pescoço, quando ele sabe da notícia que os filhos morreram. Então, amados irmãos, olha a situação. Estão vendo o pecado de termos um motivador e um objetivo pervertidos diante do Senhor. Por quê? Porque o motivador na nossa posição de liderança é um amor bíblico para com nossos filhos, e o objetivo é um serviço bíblico para com nossos filhos. Outro ponto, o pecado da busca por glória por quem exerce autoridade sobre outros. Esse é um outro pecado terrível, muito comum entre nós, que cuidamos dos nossos filhos, depois nós queremos o quê? A glória para nós. Ele está assim, ó, sou eu. É assim, educadinho por minha causa. Quando cresce, você não reconhece aquilo que eu fiz por você. Passei a vida toda fazendo por você, amei você, fiz tudo por você, você não está reconhecendo agora? O que é isso? Pecado. Pecado de pais que não amaram os seus filhos, tendo em vista Deus e a sua glória. Pecado de pais que não serviram seus filhos, tendo em vista Deus e sua glória. Amaram os filhos para serem recompensados, e serviram os filhos para serem recompensados. Chega lá na frente, o que acontece? Você não reconhece aquilo que eu fiz por você? São pais e mães que buscaram a própria glória a vida toda. E aí nós temos em João 7,18 Jesus falando: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Quando nós educamos nossos filhos por nós mesmos, estamos procurando o quê? A nossa própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. João 7,18. E em João 5,44 Jesus disse: como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Percebem, irmãos? É um outro risco que nós corremos. Eu sou um bom patrão, eu sou um bom chefe, e quando o funcionário ou o meu subordinado se levanta contra mim, eu falo: que é isso? Eu tenho feito tudo por você, e você não reconhece? O que é isso? A gente procurando a própria glória. Estão entendendo, irmãos, como funciona? Sim, nós fazemos isso com nossos filhos continuamente, e quando nós não falamos, nós reagimos. Querem um exemplo? Você está cuidando do seu filho o dia todo, aquele maior amor e carinho e tal, e seu filho vai e te desobedece na sua frente, na tua cara, sem disfarçar, se rebela contra você. Você fica revoltado. Por quê? Porque você calcula: fiz tudo isso por ele o dia todo, e chega agora e faz isso contra mim. E aí você fica de cara feia com seu filho. Depois de ter disciplinado, você continua com cara feia com seu filho. Por quê? Porque a disciplina não foi suficiente para tirar de você aquele sentimento de não ter sido reconhecido. Estão percebendo, irmãos? É um risco que todos nós como pais corremos constantemente. Nós amamos os nossos filhos, entre aspas, com amor mundano, um amor que busca reconhecimento pessoal. Nós servimos os nossos filhos com amor, com serviço mundano,
buscando o quê? Reconhecimento pessoal. Buscando o quê? Glória para nós mesmos. Irmãos, estou passando muito rápido por cada um desses pontos, mas cada um desses pontos daria para fazer sermões em cima disso. Por quê? Porque nós muitas vezes como pastores à frente da igreja, acontece a mesma coisa conosco. Quanto tenho feito por você? Quanto tenho feito por você? E você me retribui desse jeito? Por quê? Porque nós, desgraçadamente, não estamos fazendo para a honra e glória do Senhor. Muitas vezes fazemos tudo para quê? Para nossa própria honra e nossa própria glória. É um pecado não só dos pais, é um pecado também dos líderes que o Senhor tem levantado nas igrejas. Homens que muitas vezes veem esses pecados e não se colocam diante do Senhor em arrependimento e confissão de pecado. E aí acontece o quê? Acontece o que está acontecendo. Já ouviram as notícias? Falando que tem um monte de pastor se matando. E aí você entra nas redes sociais e o pessoal está lá, coitado, que dó, ele não está sendo reconhecido, ele não está sendo, sabe, as pessoas não estão percebendo o trabalho dele, e aí ele chega a um ponto que ele perde o ânimo, ele vai e se mata. Coitado do quê? Pelo amor de Deus, um cara que chega a esse ponto, ele está fazendo tudo o que ele está fazendo na igreja, para quê? Para a honra e glória dele mesmo, e quando essa honra e essa glória não vem, perde o sentido da vida. Perde o sentido, lógico. Eu investi tudo na igreja. Tudo na igreja, para ser o quê? Reconhecido e receber glória. Quando a glória e a honra não vem, o que acontece? Acabou. Perdeu a graça. Eu vou mudar de emprego? Não dá. Deixa eu ficar no emprego da igreja. Aqui eu não sou reconhecido, não sou valorizado? Não. Vamos matar. Estão percebendo, irmãos? Então você vê hoje um monte de gente na internet falando, coitado, nossa, a vida toda no ministério, ninguém... Quem disse que é para reconhecer o trabalho dele? O trabalho nosso deve ser para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, irmãos. Então, como que nós temos agido com os nossos filhos? Esse é o ponto. E o último ponto, irmãos, o pecado das atitudes egoístas para quem ocupa a posição de autoridade. Em Deuteronômio 17, 14 e 17, Deus está orientando, quando Israel tivesse reis, para que os reis não multiplicassem mulheres para si, e não multiplicassem ouro e prata para si. Por quê? Porque a concepção de multiplicar mulheres para si, prazer. É você usar-se da sua posição de governador, sua posição de autoridade, para promover o quê? Prazer próprio. É um pecado. E depois, não multiplicar ouro e prata. Não multiplicar o quê? Poder para si. Você utilizar-se da sua posição de autoridade para multiplicar o quê? Poder para si. Você está nessa posição como rei para quê? Para amar o povo e servir o povo. Vocês percebem, irmãos, como Jesus, na posição de rei, ele foi perfeito. Ele é perfeito, porque ele é rei sobre nós. Por que ele é rei sobre nós? Porque ele nos amou e nos serviu, entregando a si mesmo. Esse é o ponto, irmãos. Então toda a posição de autoridade deve estar fundamentada no amor que leva ao serviço. Toda. E um amor que leva ao serviço, tendo em vista o quê? A glória de Deus. Irmãos, se não for assim, arruinou-se. Você joga a sua autoridade por terra. Então, amados irmãos, eu queria concluir esse nosso estudo lendo com vocês uma passagem, se for possível a gente lê mais duas, mas a principal é Ezequiel 34. Abram comigo em Ezequiel 34 e procuremos ver a nós mesmos na figura na figura dos pastores infiéis de Israel.
E vejam o quanto nós temos sido infiéis como pastores de nossa família, como pastores de nossa igreja, como líderes, como cabeça, como autoridade nas nossas posições, nas posições que Deus nos colocou. Ezequiel 34, verso 1 está dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Percebem? Irmãos, vejam, qual a figura do pastor? O pastor está ali para quê? Para conduzir a ovelha. A quê? A lugares onde ela possa se alimentar, onde ela possa beber água, lugares onde ela não pegue doença. Ele está o quê? Cuidando das ovelhas. E Deus está falando: diga aos pastores, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a quem? A si mesmos. Eles estão fazendo o quê? Eles estão procurando vantagens e benefícios para eles mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E olha o que eles fazem: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Já viram igrejas onde você entra, onde você sai, e você nunca foi percebido? Igrejas onde você vai, você até se torna membro, e está lá comungando com os irmãos, de repente por algum motivo você fala: vou sair dessa igreja porque não está dando certo não. E ninguém nunca foi te buscar, ninguém nunca foi saber onde você estava, ninguém nunca foi perguntar por você. Por quê? Porque nós temos o quê? Pastores que se apacentam a si mesmos. Percebe? Quando nós estamos diante de numa igreja onde nós estamos passando fome, onde nós estamos passando doenças, sofrendo de doenças espirituais, fome espiritual, e não tem um que chegue a você, converse com você, queira saber como você está, e te traga o que? De Cristo para a sua saciedade, de Cristo como remédio para a sua doença. O que são isso? Igrejas onde tem pastores pastoreando a si mesmos, apacentando a si mesmos, mas dominai sobre elas com rigor e com dureza. 5. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornam pasto para todas as feras do campo. As ovelhas se tornam pastos, para quê? Para toda a miríade de pecados que existe por aí. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Irmãos, o que temos feito com os nossos filhos? Homens, temos pastoreado os nossos filhos? Ou temos deixado nossos filhos vulneráveis a esse mundo? Temos deixado os nossos filhos serem pastoreados por televisão, por escola? O que nós estamos fazendo? Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca,
para que não lhes sirvam de pasto. Deus está falando, ao invés dos pastores levarem as ovelhas ao pasto, as ovelhas é que tem sido o pasto dos pastores. O que nós temos visto com isso hoje, irmãos? Se não é isso, igrejas são motivo de quê? De enriquecimento. De quem? De líderes. O que estão fazendo? Pastoreando. Quem? A si mesmos. E comendo do pasto. Que pasto? As ovelhas do Senhor. Então olha só o risco. E nós, o que nós temos feito com nossos filhos? Quando nós fazemos nossos filhos, nossos servinhos, nossos empregados, aqueles que servem a nós estamos fazendo o quê? Pastoreando a nós mesmos. E pastoreando num pasto do Senhor. Porque Ele nos deu filhos que são dEle, para que nós os guiemos para a honra e glória dEle, tendo em vista o benefício deles, por amor e serviço a eles. Vem a situação, mas nós fazemos nossos filhos muitas vezes o quê? Nossos próprios pastos, de onde nós tiramos o nosso lucro, as nossas vantagens, o nosso conforto, a nossa tudo. Entendem, irmãos? Eu acho que eu não vou abrir, mas se os irmãos quiserem anotar, em Isaías 56, de 9 a 12, vai falar também dos animais, dos pastores, que como cães devoram as ovelhas. Em Zacarias 11, de 15 a 17, também vai falar de uma parábola do pastor insensato. Depois os irmãos podem ler. Eu queria terminar por aqui, mas levando aos irmãos essa consciência, irmãos. Nós ocupamos posição de autoridade na nossa família, quer sejam vocês pais, nós homens, quer sejam vocês mães, nós, vocês mães e mulheres, todos nós temos posição de autoridade nos nossos lares. E o que nós temos feito com isso que o Senhor tem nos dado? Então a mensagem de hoje é para aqueles que ocupam posição de autoridade, para aqueles que têm subordinados, pessoas abaixo deles. O que vocês têm feito com essas pessoas que estão abaixo de vocês? Procurem amar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Procurem servir aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Mas um amor e um serviço bíblico, um amor e um serviço santo, um amor e um serviço que procede de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos nossos filhos, mas esse amor com o qual nós amamos faz com que nossos filhos possam fazer o que eles querem. Deixe os nossos filhos soltos. Nós não repreendemos nossos filhos. Por quê? Porque eu amo meu filho. Não, isso não é amor, isso é ódio. Você está odiando o teu filho quando você não repreende. Você está odiando o teu filho quando você não confronta. Você está odiando o teu filho quando o teu filho peca na tua frente e você não fala um A. Isso é ódio, não é amor. Entenderam, irmãos? Então que o Senhor nos dê concepção do que é um amor verdadeiro, um amor bíblico, um amor santo. A mesma coisa o serviço. O pai e a mãe que se coloca a serviço dos seus filhos, se tornando escravinho dos filhos, não está servindo os seus filhos como Deus ordena que sirva. Está sendo capacho dos seus filhos. Quer servir os seus filhos como o Senhor ordena? Ensine-os a trabalhar. Irmãos, é impressionante, mas é muito mais fácil nós levantarmos da cadeira e desfazer uma besteira que nossos filhos fizeram, do que mandar eles desfazerem. Isso é serviço. Serviço não é você levantar todo dia e ir lá arrumar a cama do seu filho de 12, 13, 15, 16 anos. Serviço é você pegar e ensinar o seu filho. Quando ele estiver chegando nos seus 7, 8 anos, 6, a arrumar a cama dele. Isso dá mais trabalho do que você levantar lá e esticar a colcha. Estão entendendo?
Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje tem um pai e mãe que faz tudo pelo filho, dizendo: eu estou aqui para servir meu filho. Não, você não está servindo seu filho, você está fazendo dele um inútil. Então, que nós possamos, irmãos, aprender diante do Senhor, em submissão ao nosso Senhor, aquele que está numa posição de autoridade elevadíssima a nós. Que nós possamos, em sujeição a Ele, submissão a Ele, aprendermos o que é um verdadeiro amor e o que é um verdadeiro serviço, para que nós possamos amar e servir aqueles que estão debaixo de nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Oh Pai, quão grande Tu és, meu Deus, e quão magnífica é a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos, ó Pai, pela renovação da nossa mente. Transforma-nos, Senhor, para que possamos agir de modo bíblico, ó Pai, para que possamos viver uma vida sujeita a Ti, submissa a Ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que nessa posição de autoridade que cada um de nós ocupamos aqui nessa igreja hoje, nós possamos, ó Deus, exercer a nossa autoridade em sujeição e submissão a Ti. Nós possamos, ó Pai, exercer a autoridade, ó Pai, em amor àqueles que estão debaixo de nós, em serviço por aqueles que estão debaixo de nós. Ó Senhor, não permita, ó Pai, que nós invertemos essa ordem, que nós usemos essa posição de autoridade, Pai, para sermos servidos. Ó Senhor, não permita que nós usemos essa posição de autoridade, ó Pai, para reivindicar amor nos nossos filhos. Que possamos fazer tudo, ó Deus, para eles, visando a Tua glória e a Tua honra. Que possamos amá-los como Tu nos ama. Que possamos servi-los como Tu tens nos servido, ó Pai. E que possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o Seu nome seja glorificado em nossas casas, nossas famílias. Que o Seu nome seja glorificado em nossa igreja, Pai. Ó Pai, faze tudo pelo amor, por amor do Teu santo nome, meu Deus. É o que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.